O tema que nós vamos tratar hoje aqui no Fórum da DED é o que é ser espírita. E parece um tema simples, até pueril, mas ele é de uma complexidade muito grande. Porque quando nós nos dizemos alguma coisa, nós estamos dizendo que compactuamos com os valores daquilo. Então, nós somos republicanos, nós compactuamos com os valores da República. Nós somos socialistas, nós compactuamos com os valores da doutrina socialista. E assim para católicos, evangélicos, budistas, ateu. E quando nós nos dizemos espíritas, quer dizer que nós entendemos que esse fecho de ensinamentos chamados espiritismo, uma doutrina organizada, que tem todo um encadeamento, que nós concordamos com as propostas dessa doutrina. Então, antes de nós falarmos o que é ser espírita, a primeira coisa é nós entendermos o que é espiritismo. O que vem a ser espiritismo. Allan Kardec, que é o codificador dessa doutrina, é um pseudônimo para um pedagogo francês do século XIX, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele teve essa preocupação, sendo um pedagogo, de, tendo contato com os espíritos, organizar de uma maneira didática como é essa relação. E na introdução do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de doutrina espírita, a preocupação dele é definir o espiritismo. Porque nos países de língua inglesa, o espiritismo, as manifestações mediúnicas, elas eram apresentadas como novo espiritualismo. E a primeira preocupação de Allan Kardec era a definição. Aliás, deve ser a primeira preocupação de qualquer campo de estudo. O que nós estamos estudando está na definição. Então, o que é direito, o que é medicina, o que é filosofia, o que é espiritismo? E aí Kardec, raciocinando sobre esse termo, ele fala, espiritualista é todo aquele que acredita que algo sobrevive à morte do corpo, ou que algo existia antes da existência do corpo. Então, espiritualista tem de diversos tipos. O budista é espiritualista, o muçulmano é espiritualista, o católico é espiritualista, o shintoísta é espiritualista, mas nem todos têm a mesma visão das manifestações dos espíritos. Nem todos concordam, por exemplo, com reencarnação. Nem todos concordam, por exemplo, na questão da localização da alma antes da reencarnação ou após a morte. Para as pessoas que aceitam essa revelação que é dada pelos espíritos, temos que ter um nome novo. E ele definiu essa doutrina passada pelos espíritos como doutrina espírita ou espiritismo. E os adeptos dessa doutrina são os espíritas ou espiritistas. Normalmente, e nós vemos até na literatura mais inicial do espiritismo, as pessoas fazem uma certa confusão. Espiritismo sempre houve. Desde que o mundo é mundo, o espiritismo existia. Na verdade, é um conceito muito amplo de espiritismo. O espiritismo não existia antes de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. E essa visão ela é fundamental para nós entendermos a doutrina espírita. Porque o espiritismo ele surge a partir da publicação de um livro que traz a doutrina dos espíritos. Antes o que nós tínhamos eram manifestações mediúnicas. Sempre que um espírito se manifestava por uma pessoa, seja nas sociedades pré-agrícolas, pré-sedentárias, pré-urbanas, até nas estruturas mais organizadas, onde havia um contato com os espíritos dos chamados mortos, com as pessoas vivas, esse contato era um contato sobrenatural na visão dessas pessoas, era um contato espiritual, mas não havia uma doutrina, um ensinamento, um conjunto de valores
hauridos dali. Esse conjunto de valores surge exatamente quando nós temos uma pessoa que se dá ao trabalho de pesquisar as comunicações e fazer a mesma pergunta para diferentes médiuns em diferentes locais. A partir do momento que ele reúne as respostas idênticas, as respostas similares, a partir daí nós temos um fecho de ensinamentos oriundo da manifestação dos espíritos. A partir daí, nós temos uma doutrina espírita. Então, doutrina espírita não é um ensinamento de um espírito através de um médium. Doutrina espírita, ela é um ensinamento da universalidade dos espíritos através de diferentes médiuns. Pode parecer simples, mas o nosso movimento espírita, ele tem uma dificuldade muito grande quando ele insere no corpo doutrinário a ideia de uma pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Aquela máxima de uma andorinha não faz verão vale para o espiritismo. Um espírito não faz espiritismo. Por mais evoluído que ele seja, por melhor que seja a visão dele, por mais equilibrado que seja, iluminado que seja essa criatura, ele não faz espiritismo. O espiritismo é feito do somatório e da identidade da manifestação dos espíritos. Então, quem é o espírita? Quem aceita esse somatório de conhecimentos? Quem compartilha esse entendimento? Então, por exemplo, Deus, no espiritismo, Deus é único. Bom, eu aceito que Deus é uma entidade que a minha cabeça não consegue compreender porque extrapola a minha compreensão humana, mas que tudo originou dele, ele é a causa primeira de todas as coisas, então eu concordo com os espíritos. Se, por exemplo, eu tenho uma visão politeísta, não, os deuses são vários. Cada fenômeno da natureza é regido por um Deus diferente. Então, a minha visão não é compatível com a revelação dos espíritos. Logo, eu não sou espírita. Ser espírita é compactuar, é entender, é aceitar, é aquilo fazer sentido para mim. E aí as pessoas dizem assim, não, olha só, eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. E as pessoas confundem ser espírita com ser bom, com ser perfeito. Puxa vida, eu sou uma pessoa ótima, então eu sou espírita. Errado. Você é uma pessoa ótima. Existem ótimos católicos, existem ótimos evangélicos, existem ótimos muçulmanos, existem ótimos ateus. Logo, também devem existir ótimos espíritas. Existem péssimos católicos, péssimos ateus, péssimos evangélicos, péssimos muçulmanos. Óbvio que, por consequência, deve haver péssimos espíritas. Mas o que essas pessoas têm de comum? O conjunto de valores, o conjunto de crenças. O bom espírita e o péssimo espírita, eles compactuam do mesmo corpo de conhecimentos, o espiritismo. Vejamos no catolicismo que o exemplo fica mais patente. As pessoas que foram às cruzadas para matar muçulmanos, livrar Jerusalém dos infiéis, as pessoas que acendiam fogueira, porque pegavam os hereges e entendiam que o corpo do herege tinha que ser queimado para que a sua alma se iluminasse, essas pessoas eram tão católicas quanto Francisco de Assis. Elas eram tão católicas quanto Madre Teresa d'Ávila, aliás, Santa Teresa d'Ávila, ou Madre Teresa de Calcutá, porque o que a gente está analisando aqui não é se a pessoa é boa ou se a pessoa é má, se a pessoa é equilibrada ou se a pessoa é desequilibrada. O que nós estamos analisando é qual o corpo de crenças dela. Então, um Torquemada, famoso inquisidor espanhol, é tão católico quanto Santo Agostinho, porque eles têm os mesmos princípios, eles têm os mesmos valores, mas moralmente, um é completamente míope e o outro é uma pessoa iluminada. Mas os valores são idênticos. Kardec, ele foi uma pessoa de um alcance ímpar. A sua racionalidade tinha um alcance muito além da nossa própria época.
Ele, por exemplo, no livro dos médiuns, está lá, primeira parte, capítulo 3º, item 28, ele classifica os espíritas em espíritas experimentadores. É o pessoal que adora ir para a reunião mediúnica. Acha o máximo, mesa levantar, cadeira bater, luz acender, luz apagar, materializa espírito, desmaterializa espírito, toca instrumento sem ninguém botar a mão, mas ele só está interessado nisso, na manifestação. Ele não está interessado, ele não se compromete com mais nada. Ele acredita que é espírito que está fazendo aquilo, ele não tem dúvida em relação a isso. Ele concorda que existe vida após a morte e que esses espíritos são capazes de se manifestarem, ok? Mas o vínculo dele com o espiritismo acabou aí. Aí nós temos os espíritas imperfeitos. Os espíritas imperfeitos, eles não entendem só a parte visível, mas eles estudam a filosofia, eles estudam a decorrência moral, eles estudam os efeitos dos espíritos na vida humana, e daí vem a ciência espírita. Mas continuam sendo egoístas, continuam sendo vaidosos, continuam sendo orgulhosos, continuam fofocando, continuam passando por cima do direito do outro, e aí Kardec chama esses espíritas imperfeitos. Existe uma outra categoria que ele coloca, os espíritas exaltados. O que é o espírito exaltado? Tudo que o espírito fala, para aquele sujeito, é a voz da verdade. É como se nós tivéssemos uma nova pitonisa, um novo profeta, só que agora espiritual. Tudo que o espírito fala, ele aceita sem raciocinar. E Allan Kardec já nos advertia, gente, os espíritos desencarnados são pessoas como nós. A diferença é que nós estamos no corpo físico. Esse corpo já morreu. Mas a cabeça deles continua a mesma. Se eles não sabem aproveitar essa experiência, é que nem alguns de nós que ficam mais velhos, mas não ficam mais sábios. Não é porque uma pessoa desencarna, não é porque uma pessoa, o corpo morre, ela pronto, agora é detentora de todo o conhecimento. Evoluiu num estalar de dedos? Não. O espírita exaltado na visão de Kardec é exatamente o espírita que aceita tudo, sem nenhum filtro, sem nenhum critério, sem nenhuma peneira. E aí, ele coloca a classificação do espírita verdadeiro ou do espírita cristão. É o sujeito que vê o fenômeno, é o sujeito que estuda as consequências desse fenômeno, e a sua vida se modifica de acordo com essas experiências. Então, por exemplo, eu tenho contato num grupo mediúnico com uma pessoa rancorosa. O sujeito desencarnou com um ódio mortal de alguém. Aí eu converso com esse espírito que está desencarnado, lembrando que espíritos todos somos, essa visão de entidade. Hoje você está vivo, você morreu, amanhã você é entidade. Não, você continua sendo você. Só que amanhã você está sem o seu corpo físico. Todos somos espíritos, todos somos seres humanos. Então nós conversamos com essa pessoa que o corpo morreu e vemos o ódio, a mágoa, a raiva que ela tem indo para o além-túmulo. Aí terminamos o atendimento, vamos para a nossa casa, ou no ônibus, ou dirigindo o nosso carro, e pensando, puxa vida, eu também tenho mágoa, eu também tenho raiva, eu também tenho ódio de alguém. Será que se hoje eu morresse, eu gostaria de estar na situação desse irmão que eu conversei com ele hoje à noite lá no grupo mediúnico? Eu quero esse futuro para mim? E aí eu vejo a aplicabilidade do Evangelho dizendo, amai os vossos inimigos. Perdoa. Porque se eu não perdoar, eu levo um desequilíbrio para do além-túmulo. E eu não quero isso para mim. Aí, entendendo isso, eu sou uma pessoa que começa a tentar compreender o outro. Porque perdão não é esquecimento. Se perdão fosse esquecimento, quem tem Alzheimer estava felizinho da vida. Perdão não é esquecimento. Perdão é compreensão. Você tem que compreender que aquela pessoa tem uma história e que aquela história faz com que ela haja daquela forma.
muitas vezes, porque é o exemplo que ela teve em casa na infância dela, ou no meio onde ela vive, ou foi a forma como ela utiliza para se defender do mundo. Não ensinaram outro jeito para essa pessoa. Aí você começa a ver essa pessoa como uma pessoa mais digna de pena do que da sua raiva. Aí você começa a lembrar que você também é uma pessoa que ofende os outros. Ninguém aqui é santo. Ninguém está aqui em missão. Quer dizer, missão, né? More or less, mais ou menos. Todo mundo tem alguma coisa para fazer nessa vida, então todo mundo tem uma missãozinha que seja. Mas ninguém aqui é espírito de outras esferas iluminadas. Não. Nós somos pessoas, comedores de arroz e feijão, que todo dia temos que nos tornar um pouquinho melhores para sofrermos menos e para deixar de levar sofrimento para o mundo. Quando nós chegamos nesse raciocínio, nós queremos ter paz. Uma pessoa com ódio não tem paz. Uma pessoa magoada não tem paz. Uma pessoa invejosa, ciumenta, não tem paz. E a gente vê que pessoas invejosas, ciumentas, quando desencarnam, elas trazem o ácido do desequilíbrio nas suas consciências. E nós não queremos isso para nós. Então, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, quando nós temos essa prática mediúnica, desse contato com os desencarnados, com os chamados espíritos dos mortos, poxa, a gente vê uma pessoa que fez o bem, falando, olha, eu fiz o bem e valeu a pena. Hoje eu estou bem. Vemos aquela pessoa que se consolou com diversas coisas ruins que aconteceram, que não dependiam dela. Ela não se revoltou. E ela fala para a gente, olha, eu não me revoltei, e poxa, hoje eu entendo tudo que eu passei. Eu dou graças a Deus de não ter me revoltado. Aí nós olhamos para isso nos toca, e isso nos transforma enquanto pessoas. Para esse tipo de espírita, Kardec falava, você é um espírita cristão ou um espírita verdadeiro. Então, nós temos os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados e os bons espíritas. Todos são espíritas. Todos. Praticando bem, praticando mal, acreditam no mesmo corpo doutrinário. O problema é que o mau espírita, ele é como aquela pessoa que ela não consegue assimilar aquilo que ela vê. Quantas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia? Uma pessoa escuta, mas não ouve. A pessoa enxerga, mas não vê. Mas elas têm a visão. Espírita é quem acredita na existência de uma individualidade que sobrevive à morte, que é capaz de se comunicar uma vez o corpo morto, e que essa individualidade é capaz de retornar a um outro corpo. Agora, o que ela vai fazer com essa informação, aí vai dizer se ela é uma boa ou uma má espírita. Mas espíritas todos somos. Então essa visão de, e aí, você é espírita? Estou tentando ser. Não existe tentando ser. Existe se você aceita ou se você não aceita os postulados espíritas. E aí Kardec tem uma visão espetacular. A função do espiritismo no século em que nós vivemos, isso era válido para o século XIX, foi válido para o século XX, continua válido para o século XXI. A função do espiritismo é combater o materialismo. Então, a função do espiritismo não é combater o catolicismo, a Igreja Católica, não é combater as igrejas evangélicas, não é pegar e ir na frente de uma mesquita e dizer, tornem-se espíritas. A função de nós, do espiritismo, não é sair fazendo proselitismo. Vamos pegar e converter todas as pessoas ao espiritismo. Seja um bom católico, seja um bom evangélico, seja um bom budista, mas não seja um mau espírita. Um centro espírita, ele tem que ter o acolhimento de uma casa. Nós temos que entrar num templo
e nós nos sentirmos como se entrássemos na nossa próxima residência, na nossa própria residência. Olharmos para as pessoas que fazem parte das nossas atividades num centro espírita como pessoas de uma família espiritual. Jefferson, não consigo ver isso no centro. Eu me sinto isolado, me sinto sozinho, eu não tenho essa afinidade. Eu acho até o pessoal legal, mas eu não sinto que aqui seja a minha casa. Para te ser sincero, o Espiritismo não fala ao meu coração. Então, meu amigo, minha amiga, procure um lugar que fale ao seu coração. Porque o Espiritismo não é para tirar as pessoas da onde elas estão, porque se elas lá estão, é porque elas estão bem. E quantas vezes eu converso com alunos do curso do estudo sistematizado, colegas aqui dentro do centro, que a pessoa diz assim, eu tenho um marido evangélico, eu queria tanto que você falasse com ele para ver se ele larga. Por quê? Ele está feliz onde ele está? Então vamos dar graças a Deus que essa pessoa se encontrou lá. Nós queremos é que as pessoas sejam felizes. Nós não queremos violentar a consciência de ninguém. E onde nós encontramos isso? Na cabeça do Jefferson? Não. Allan Kardec, no que é o Espiritismo. O Espiritismo veio não para aqueles que têm uma religião e que estão satisfeitos com a religião que têm. O Espiritismo veio para aqueles que não estão satisfeitos porque não encontram as respostas aos seus questionamentos mais íntimos, ou para aquelas pessoas que nenhuma religião tem. Aquelas pessoas que olham para o mundo e olham para o mundo como um peso. Olham para o mundo como um vale de lágrimas. É para essas pessoas que o Espiritismo vem. Eu era católico. Eu fiz primeira comunhão. E o catolicismo falava a minha alma. Mas eu tinha questionamentos. Muitos questionamentos. Questionamentos que eu perguntava para o frei que era responsável pela minha catequese, e ele dizia assim, meu filho, são mistérios da fé. E eu achava a fé uma coisa tão misteriosa, porque tudo que eu perguntava era mistério. E eu me questionava, mas eu quero saber. Vejam a visão da mitologia bíblica. Por que o homem e a mulher perdem o paraíso? Tudo bem, eles desobedecem a Deus, mas não foi o motivo pelo qual eles foram expulsos. Porque na mitologia bíblica, Deus fala para os seus pares. É interessante, Elohim, deuses. Olha, o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comer a árvore da vida eterna, ele também vira Deus. A gente não pode deixar isso acontecer. É por isso que o homem e a mulher são expulsos do paraíso. Não é pela desobediência, é pelo medo da concorrência. É isso que nós encontramos na Bíblia. Para nós espíritas, Deus, quando nos dá o símbolo do fruto da árvore do bem e do mal, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade, a certificação de que agora nós somos seres humanos. A certificação da humanidade é você poder escolher entre o bem e o mal. Então não é uma punição, é uma bênção. Nós ultrapassamos na escala evolutiva um período que ficou para trás. Então, para nós, a escolha faz parte da nossa doutrina. O diálogo faz parte do Espiritismo. O Espiritismo, ele traz na sua estrutura 3 vertentes que, logo no começo do Espiritismo, as pessoas perceberam. Uma vertente científica. Vamos estudar os fenômenos. E isso é importante que a gente não esqueça. O Espiritismo começou como uma ciência. Foram cientistas que se debruçaram sobre os fenômenos que tornaram possível que hoje nós estivéssemos aqui. Depois a filosofia. A filosofia são os questionamentos
que são feitos aos espíritos. O que é a verdade, o que é o bem e o mal, que é Deus. Por que o homem sofre? Isso faz parte da sabedoria humana tentar entender essas angústias. O famoso de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Isso é importante. Então tem um aspecto filosófico. E no final da sua vida, Allan Kardec, num discurso, se eu não me engano, que é publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. Ele fez um discurso no dia de finados, em novembro, e publica na Revista Espírita em dezembro. E ele fala a respeito do aspecto religioso da doutrina espírita. E ele diz assim, olha, eu sempre procurei não associar espiritismo com religião, porque quando nós falamos em religião, o que nós imaginamos? Sacerdote, altar, lugares sagrados, livros sagrados, liturgia, ritos. E o espiritismo não tem nada disso. Mas, se nós pensarmos na religião como um fecho que liga as pessoas a Deus, nós estamos ligados entre nós nesse momento. E o nosso pensamento se liga ao infinito, se liga a Deus. Então, nesse aspecto, o espiritismo é tão religioso quanto qualquer religião. Mesmo sem ter ritos, sem ter dogmas, sem ter liturgia, sem ter o sagrado, apesar que muitas pessoas, elas não se convertem ao espiritismo, elas migram para o espiritismo e querem trazer para o espiritismo coisas sagradas que não existem. Uberaba é tão sagrada quanto Brasília para nós. Não temos santos no espiritismo. Nós temos espíritos que deram um duro danado para domarem as suas más inclinações. Se não foi nessa encarnação, a encarnação anterior. O espiritismo não tem nenhum livro como dogmático. Nem os livros da codificação, eles devem ser lidos de forma dogmática. Allan Kardec disse, palavra da salvação, isso não é espírita. Allan Kardec disse, tem que fazer sentido para o meu raciocínio. Allan Kardec, ele tinha, entre aspas, um centro espírita na França. Se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vejam que era uma sociedade de estudo. O estudo requer que a pessoa raciocine. O raciocínio, ele requer exposição. A exposição requer debate. Não se faz ciência sem discussão. A busca da verdade, ela passa por eu expor a minha ideia e estar preparado para que outras pessoas se contraponham ao que eu estou expondo. Allan Kardec fez isso com os espíritos. O espírito falava uma coisa para ele e falou, para aí, é desse jeito mesmo? Porque para mim não está fazendo muito sentido. Aí ele fazia outra pergunta, até que toda a situação ficasse clara. Porque não é fé cega, é fé raciocinada. Assim que se faz ciência. Nós temos uma hipótese e trabalhamos essa hipótese. Como nós fazemos filosofia? Nós temos uma premissa. E as pessoas, elas testam a nossa premissa. Lembram-se? Premissa maior, premissa menor, conclusão. É o processo simples da dialética filosófica. Se o espiritismo, ele tem um aspecto de questionar filosoficamente os assuntos, nós temos que estar preparados para colocar as nossas premissas e sermos questionados delas. Por isso que nós, na visão espírita, nós não temos um posicionamento dogmático. Nós podemos e devemos, é um dever do espírita, o estudo e a crítica. O espírito de Erasto, no livro dos médiuns, ele deixa muito claro, só espírito obsessor, espírito embusteiro, mistificador, não gosta de ser questionado, porque ele tem medo de ser desmascarado. Os bons espíritos, eles não só aceitam questionamento, como eles estimulam o questionamento.
Então vejam a importância. É assim que nós fazemos espiritismo. Então o que é ser espírita? Também é questionar. Também é raciocinar. É ter fé. Não é só a cabecinha funcionando. Nós temos, por exemplo, os espíritos nos falam que nós evoluiremos até não termos mais nenhum defeito. Seremos espíritos puros. Espíritos que dominam completamente os seus instintos. Nós não teremos mais defeitos morais. Estaremos cada vez mais imersos no conhecimento da criação. Eu tenho como fazer uma verificação empírica disso? Eu tenho como levar essa informação para o laboratório? Não tenho. Aí entra o aspecto da fé. Bom, vários espíritos por vários médiuns me falaram que o destino da pessoa é a perfeição. Aí entra o aspecto do raciocínio. Essa informação faz sentido? Essa informação, ela é lógica, ela é racional, ela é verdadeira? Então o espiritismo é fé, porque nem tudo eu vou conseguir botar num tubo de ensaio. Eu não tenho como pegar questionários e sair distribuindo para espírito e falando, olha, por gentileza, preencham na próxima quinta, me tragam. Não tem como fazer isso. Mas eu tenho como pegar uma informação, afinal de contas, espiritismo é colocado como uma revelação. Revelar é trazer algo que está oculto, é abrir a cortina de algo que eu não vejo. Se os espíritos me trazem uma revelação, é porque eu não sabia daquilo. Se eu não sabia, é pouco provável que eu tivesse acesso a essa informação. Então, eles trazem uma revelação, eu estudo essa revelação, e se ela é racional, ela atende a esses dois critérios. O critério da fé, eu creio, e o critério do raciocínio. Então, nós, espíritas, nós acabamos tendo por consequência uma visão de mundo, uma visão de vida naturalmente diferenciada. Um exemplo simples. Olha, vai ter a crise de água no nosso planeta. Se nós não tivermos uma forma racional de lidar com os nossos recursos naturais, e entre os recursos naturais a água é um recurso fundamental para a vida na Terra, e não é só para os seres humanos, nós vamos ter problemas sérios. Bom, na minha visão espírita, eu acredito na existência da minha alma, que o meu corpo um dia vai descer à sepultura. Eu vou para a espiritualidade. E aí na espiritualidade, vamos pegar a média da humanidade. Nós não somos nem tão ruins, nem tão maus para sermos expulsos desse planeta e irmos para planetas inferiores. Não é o caso da maioria. Mas também nós não somos tão bons, tão legais, tão especiais, que nós sejamos promovidos para planetas superiores. Provavelmente nós acharíamos esses planetas chatos, porque não tem fofoca em planeta superior. Não tem churrascaria rodízio. Não tem Facebook. Não tem celular. O que é o ser humano hoje sem cabeça, tronco, membros e celular? Então nós não somos tão bons para irmos para planetas onde, por exemplo, as pessoas leem o nosso pensamento. Olha que maravilha, todo mundo lendo o que a gente está pensando. Então, provavelmente, nós vamos reencarnar aqui. O nosso processo evolutivo vai se dar aqui. Bom, vamos voltar para a crise da água. Vamos imaginar que a pessoa seja solteira e sem filhos. Tecnicamente, ela não está preocupada com o que vai acontecer com o futuro do planeta, porque não vai ter descendente. E também ela vai morrer ainda com água na torneira dela. Ótimo. Mas se eu sou reencarnacionista, caramba, eu vou voltar para esse planeta e quando eu chegar aqui não vai ter mais água. As pessoas vão estar se degladiando para ter água na torneira. Eu não posso deixar isso acontecer.
nessa minha visão reencarnacionista, eu não me preocupo com o mundo que eu estou deixando para os meus filhos. Isso é importante. Mas eu me preocupo com o mundo que os meus filhos vão deixar para mim. Com os valores que eu vou plantar hoje no mundo, porque amanhã eu vou retornar ao mundo, e o que eu vou colher desses valores. Então, o espírita, ele vê de um ponto de vista muito mais abrangente. A minha dor. Ok, a minha dor é a minha dor e por isso que ela dói. Porque a dor do outro é a dor do outro, não dói em mim, então não vai fazer muito sucesso comigo. Tudo bem. Mas eu, como espírita, vejo que a minha dor de hoje, ela está relacionada com a dor que eu causei ao outro no passado. Porque todo desequilíbrio que eu causo às pessoas acaba reverberando na minha própria pessoa. É mais ou menos como essa palestra. Eu, quando falo, os meus ouvidos ouvem a minha voz primeiro do que vocês. Então, quando eu pronuncio algo que eu penso, a primeira pessoa afetada pela minha ideia sou eu. Depois vem vocês. Quando eu faço bem, a primeira pessoa afetada pelo bem que eu faço sou eu. Quando eu faço mal, a primeira pessoa afetada pelo mal que eu faço sou eu. E aí eu começo a pensar na minha saúde. Não é legal eu fazer o mal. Porque, aparentemente, o outro vai ser prejudicado. Mas esse mal me afeta. Então, o que eu vivo hoje é consequência do que eu plantei no meu passado. E eu não quero mais sofrimento para o meu futuro. Pô, mas tu vai deixar barato? Não, mas para que eu vou querer entrar num processo que eu me vincule a uma pessoa pelo ódio? Não quero isso para mim. Lembram-se? Fé raciocinada? Não quero me vincular às pessoas pela raiva. Eu quero me vincular às pessoas por qualidades, por coisas boas. Então, quando eu começo a ter essa visão, a vida se torna menos penosa, a vida se torna menos complicada. E eu não me sinto sozinho. O Espiritismo, a visão do Espiritismo, acaba com a solidão. Porque eu, sendo uma alma imortal, eu tenho uma história enorme com muitas pessoas, porque eu já tive vários corpos, reencarnei várias vezes, em vários países, ocupei diversas situações sociais e fiz vínculos com as pessoas. E essas pessoas fizeram vínculos comigo. Então, por mais que eu queira ser uma pessoa solitária, eu continuo imantado através de vínculos de vidas sucessivas com as pessoas. Eu continuo influenciando e sendo influenciado por elas. E mais do que tudo, esses vínculos vão além da própria existência. Se você não acredita na existência da alma, morreu, acabou, então provavelmente quando você morrer, você será uma memória para os seus filhos, uma lembrança para os seus filhos. Depois, você vai ser uma história para os seus netos. E depois você vai virar uma nota de rodapé para os seus bisnetos. Depois disso, você não é mais ninguém. Você se perde na memória. O materialismo acaba com os laços familiares. A visão ortodoxa, teológica, cristã, também não melhora. Porque existe céu e inferno. O purgatório, ele é provisório. Quem vai para o purgatório, passa um tempo e depois vai para o céu. Basicamente, nós temos dois lugares, céu e inferno. Se você vai para um local e quem você tem um vínculo de família vai para outro local, é para toda a eternidade. Eternidade não é 1 ano, não são 100 anos, não são 1000 anos, não são 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Eternidade significa que nunca mais você vai ter contato com aquela pessoa. Então essa visão teológica, ela também separa as pessoas
por toda a eternidade. Se eu sou espírita, nós estamos onde a nossa mente está. Nós nos vinculamos com as pessoas pelos sentimentos verdadeiros. Então a morte não nos afasta das pessoas pelas quais nós nutrimos sentimentos verdadeiros. Lembrando que o ódio também é um sentimento verdadeiro. Lembrando que o ódio costuma ser até mais fiel do que o amor. O amor de vez em quando pula a cerca, o ódio não pula. Quem odeia é de uma fidelidade canina ao objeto do seu ódio. Por isso que nós temos que escolher muito bem qual a qualidade das relações que nós queremos ter com as pessoas, para que nós não tenhamos relações, vínculos após a morte pelo ódio. Então, no Espiritismo, não existe solidão. No Espiritismo, não existe separação definitiva para as pessoas que são vinculadas por sentimentos verdadeiros. Essas relações, elas se dinamizam, elas se enriquecem. E como nós, espíritas, colocamos isso no nosso mundo? Olhando para o mundo, vendo que este é o nosso mundo, foi dado por Deus para nós, e que nós temos uma responsabilidade muito grande de tornar esse mundo um local melhor. Porque é nesse mundo que nós vamos voltar, via de regra. É nesse mundo que nós vamos nos desenvolver. Porque para o espírita existe um progresso que é feito com exercício. Só que em vez de malhar na academia para termos um corpo saudável e esbelto, nós malhamos o nosso espírito para nós termos uma mente saudável e esbelta, para que nós tenhamos equilíbrio. Botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila. E essa consciência tranquila vem das nossas relações com o mundo. Boas relações, consciência tranquila, relações perturbadas, perturbação na nossa consciência. Agora, eu posso acreditar na existência dos espíritos e isso não me dizer absolutamente nada. Eu posso ser médium, psicografar, falar, materializar espíritos e continuar sendo sempre a mesma pessoa desequilibrada. O problema é que eu tenho a consciência do meu desequilíbrio. Por isso a minha responsabilidade é muito maior. Porque a ignorância, ela sempre funciona como uma forma de nós diminuirmos a nossa responsabilidade. A consciência é um agravante. A ignorância é um atenuante. Então o espírita, ele pode ser um espírito imperfeito. É um direito dele. Mas ele vai ter o agravante de conhecer essas realidades e não ter atentado para essas realidades. Dói mais quando a gente sabe que a gente está fazendo o errado do que quando a gente acredita que está fazendo certo. Ah, então ser espírita é sempre procurar a perfeição. Não, não é. Inclusive, às vezes, nós somos cruéis com confrades e confreiras nossos do espiritismo. Olha, seu pai faleceu, eu sei que você amava muito seu pai, mas mostra agora que você é espírita. Não pode derramar uma lágrima. Que é isso? E a minha humanidade? Olha, seu filho morreu num acidente de carro, mas é provavelmente que na encarnação passada, cadê o consolador prometido? Espírita que não consola, é preferível que fique de boca calada. Porque é bom, né, essas explicações. E elas às vezes são extremamente cruéis com o outro. Deus do céu, se a pessoa não tiver direito de chorar por alguém que ela ama, que religião é essa? Agora, se desequilibrar, aí é outra história. Ei, calma. Pô, você acredita na imortalidade da alma? E agora resolveu pular da ponte? Não é assim, cara. Calma.
Você acredita que as pessoas continuam com um vínculo pós-morte? O que você está fazendo com esse conhecimento? Agora, saudade? Uma pessoa querida vai para a Austrália, a gente não vai sentir saudade? Por que uma pessoa querida indo para o mundo espiritual, a gente não vai sentir saudade? Não vai chorar? Claro que tem todo o direito de chorar. Isso não nos faz nem mais nem menos espíritas do que somos. Isso nos faz apenas seres humanos. Tem um dirigente de um grupo mediúnico, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração única. É uma pessoa, assim, de um conhecimento, de uma vivência espiritual fantástica. Eu tinha uma aluna que estava passando por um problema grave em família. O marido estava batendo nessa pessoa, nessa mulher, dia sim, dia não. Porque ele estava em desequilíbrio. Aí eu disse, conversa com fulano. É uma pessoa evangelizada, vai saber o que te falar. Essa pessoa, pela qual eu nutro admiração até hoje, disse assim, minha filha, você pode não estar sabendo porque está apanhando, mas com certeza a espiritualidade sabe por que ele está batendo. Alguma coisa no passado... Não, gente. Não é para isso. Não é para isso. Isso aí não é espiritismo. Isso aí é uma deturpação da doutrina espírita. Ninguém veio na Terra para apanhar de marido ou apanhar de mulher. A criança não veio para receber assédio dentro da própria casa, patrão e empregado. O Espiritismo veio para nos tornar pessoas melhores e combater a injustiça quando for o caso. E não sermos vítimas do desequilíbrio alheio. Isso não é Espiritismo. O Espiritismo nunca pregou isso. Se nós analisarmos a revista Espírita, o Espiritismo, desde o começo, ele sofreu diversas calúnias, diversas injúrias, e o nosso codificador Allan Kardec, ele ia lá na imprensa e defendia o Espiritismo. O espírito protetor dessa casa, Adolfo Bezerra de Menezes, enquanto encarnado por muitos e muitos anos, ele escrevia artigos na revista O País para defender os espíritas. Na época que professaram o espiritismo, era crime pelo Código Penal. E ele ia lá e defendia os espíritas. Vários espíritas lutaram contra a calúnia, lutaram contra a difamação. Muitos espíritas eram abolicionistas, eram republicanos. Então nós não podemos nos calar perante a injustiça social achando que tudo é karma. De forma nenhuma. Eu sempre lembro, quando eu vejo isso, quando Jesus, no Evangelho segundo João, ele cura um cego de nascença, e aí Pedro pergunta, Senhor, ele era cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E Jesus responde de uma forma formidável, nem por uma coisa nem por outra. Ele era cego pela glória de Deus. Porque através da cura dele, muitas e muitas e muitas pessoas se converteriam ao Evangelho. Nem tudo que nos acontece é karma. E como nós sabemos disso? Porque muitas pessoas afirmam, na doutrina espírita, que esse é um planeta de provas. E o que é uma prova? É você ser testado naquilo que você diz que está habilitado. Bom, todos nós que temos habilitação para dirigir um veículo, tivemos que fazer uma prova no Detran para vermos se estávamos habilitados para conduzir um veículo no meio das ruas. E achamos isso a coisa mais natural do mundo. Todos aqueles que quiseram cursar uma faculdade ou ingressar num cargo público, tiveram que fazer uma prova para mostrar que tinham conhecimento. Ok, a Terra é um planeta de provas e expiações. Expiação eu fiz errado, eu tenho que me reharmonizar e harmonizar as pessoas que eu desequilibrei. Então eu tenho que expiar a minha culpa. E a prova? A prova é para realmente demonstrar que eu estou habilitado naquilo que eu digo que eu sou bom. Olha, eu sou uma pessoa de fé. Como é que nós vamos saber se você tem fé, se a sua fé não é testada? Eu sou uma pessoa muito paciente.
Jura? Como é que nós vamos saber se você é uma pessoa paciente se a sua paciência não for posta à prova? Então, nem todo mundo que é cego é porque tirou os olhos de alguém. Nem todo mundo que é mudo é porque era fofoqueiro. Nem todo mundo que tem artrite reumatoide é porque era ladrão. As pessoas, elas vêm também para serem testadas e mais, para darem exemplo, para que se realize a glória de Deus. Para que nós aprendamos como uma pessoa passando por uma situação muito mais complicada que a nossa, é capaz de não perder a sua serenidade. E nós nos esquecemos disso. Então nós olhamos o centro espírita para pessoas que têm um olhar crítico, no sentido pejorativo da palavra crítica. Pode ser um lugar muito complicado, porque se a pessoa tem uma deficiência física, os outros já ficam olhando, o que você andou aprontando? E às vezes não aprontou nada. É porque nós estamos num planeta que nós somos testados. Estamos num planeta onde nós temos que dar exemplo para outras pessoas que ainda são fracas para darem um exemplo. Então, ser espírita também é carregar a responsabilidade da imortalidade. É olhar para o mundo com o olhar da imortalidade. E esse olhar nos dará força que tudo passa. Então, sugestão para vocês. Tá bom, aproveita, porque passa. Tá ruim, não reclama, porque passa. Tudo passa. Como dizem os engraçados, até a uva passa. Tudo na vida é dinâmico. Então nós não vamos ficar presos a nada. Absolutamente nada. Dor de cotovelo, ela me largou. Amigo, a vida segue. Tem uma música dentro da MPB que eu acho fantástica, do João Bosco. O amor, quando acontece, a gente logo esquece que sofreu um dia. Na mitologia grega, dizem que eu vou lembrar o nome do sujeito, ele roubou o fogo do Olimpo e ficou amarrado nas rochas, acorrentado nas rochas, e todo dia ia uma ave comia o fígado dele. Todo dia a ave comia o fígado, aí o fígado se renovava e no dia seguinte o suplício recomeçava. O fígado, hoje a medicina sabe que se você perder 2/3 do fígado, 1/3 que sobrou é capaz de se regenerar. Agora, olha que maravilha em relação ao coração humano. O coração humano pode ser maltratado por um amor não compreendido. 100% ir para a lata do lixo. O tempo passa e ele se renova 100% num novo amor. Quem nos dá essa visão? O Espiritismo. Porque nos dá a visão da imortalidade. Nós somos imortais. Qual o problema que é maior do que a imortalidade? Não existe. Essa é a maior bênção divina. Nós temos o tempo como nosso aliado. Então, ser espírita é usar de fé. Nós temos que acreditar. Mas essa fé tem que ser raciocinada. Ela tem que fazer sentido à minha mente. E eu só consigo dar uma finalidade a essa minha crença se ela traz para mim qualidade de vida. Quando eu entendo isso, eu me torno um bom espírita. E aí nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua tenacidade para combater as suas más inclinações. É seu esforço de combater as suas más inclinações. Porque está no Evangelho que eu tenho que combater as más inclinações? É porque Deus mandou? Não. É porque Deus me quer feliz. E não tem outro jeito de eu ser feliz que não seja ser uma pessoa equilibrada. E eu não tenho como me equilibrar se não convivendo com as pessoas. Deus se manifesta no mundo através das pessoas.
Se a gente ficar esperando para que Deus se materialize e diga qual a cor do sapato que a gente deve usar, não funciona. A vida nos ensina uns com os outros. Nós somos diamantes lapidados através do atrito uns com os outros. É a convivência que nos torna seres de valor. É a convivência que traz de dentro do nosso egoísmo a luz que nós temos. Quando nós compreendemos isso, sim, aí nós só nos tornamos bons espíritas. Nós nos tornamos espíritas verdadeiros, na acepção mais estrita do termo.